Boa noite. Meu nome é Gustavo Seva Pereira, eu sou mais um dos cirurgiões, nós fundamos a equipe, eu e o Dr. Vilmar. E acho que o Vilmar falou, nós fazemos essa reunião, está fazendo 19 anos. Na verdade, a ideia da gente tá filmando hoje até para colocar na internet para as pessoas, que nem sempre é fácil vir aqui, mas a gente já ouviu uma série de perguntas aqui, acho que todas as perguntas possíveis esses anos todos, mas sempre tem alguma surpresa. Então, nesse momento, assim, nós abrimos para perguntas. Se a gente tiver alguém que é operado, que queira responder, aí então a gente dá a oportunidade. Então, fiquem à vontade. A primeira é sempre mais difícil, alguém levantar a mão primeiro aí. Mas vamos lá. Fala, lá atrás. A pergunta é sobre, não sei se dá para ouvir aí, mas a pergunta é sobre a diferença de sleeve para bypass. A diferença básica de sleeve para bypass é que sleeve é só restritiva e bypass é restritiva mais malabsortiva. Então, além da restrição de volume, você vai ter uma restrição, você vai ter uma dificuldade também de absorver uma série de coisas. Com isso, com essa forma mista de agir, de restrição mais malabsorção, você vai acabar tendo uma perda de peso um pouco maior e em termos de resolução de doença tem alguma diferença, especialmente em resolução de diabetes tem um pouco de diferença. Em termos de porcentagem, vamos colocar assim, algo próximo de 35% a 40% do peso inicial com bypass e algo próximo de 30% com sleeve, mais ou menos isso. Sleeve tem algumas características e talvez uma das mais relevantes para que a gente não indique mais sleeve é que ela causa refluxo gastroesofágico com bastante frequência. Então, quem já tem azia, quem tem queimação, a gente tem uma tendência a não indicar muito. Então, essa talvez seja uma outra característica importante. Por isso que a gente não faz mais. É por isso que não é o que a gente mais faz. A decisão de qual técnica vai usar é médico, paciente e equipe. É uma coisa que a gente resolve baseado no que a nutricionista vai me dar de informação, no que você vai me dar de informação e no que a gente pode colocar de melhor. Nunca vai ser imposto, mas a gente coloca sempre os prós e os contras de cada uma, especialmente no caso clínico específico de uma pessoa, né? A gente coloca essa pessoa talvez na melhor posição que a gente pensa que é a melhor posição. Mas, novamente, o Dr. Vilmar falou, as técnicas, o bypass é antigo, o sleeve é mais novo. As indicações, o que acontece depois, tudo está sendo estudado há muito tempo, cada ano tem uma novidade, então a gente vai aprendendo a cada ano e a gente vai tentando colocar para cada paciente a melhor técnica, que é o desafio desde o início da cirurgia bariátrica, que é o desafio que todo mundo discute em todos os encontros, congressos, que paciente, qual técnica. A gente tenta, baseado no que a gente conhece, no que a gente tem de informação, baseado na informação que recebe do paciente na consulta e na equipe multidisciplinar, a gente tenta acertar sempre. Acho que a maioria das vezes a gente acerta. A minha maior dúvida é sobre medicação, sobre antibiótico, vitamina. Como que é feito isso? Depois da cirurgia, a gente vai poder tomar ou não? Muito bem. A dúvida é sobre... eu estou repetindo para vocês ouvirem lá também lá no fundo. A dúvida é sobre a medicação, se pode tomar depois ou não, com antibiótico, analgésico, vitamina, etc. Então vamos começar... E remédio também que a gente já toma. E remédio normal. Tá. Então vamos tentar selecionar. Então, primeiro, vitamina. Vitamina
habitualmente você vai tomar sempre. Então, depois da cirurgia, a tendência é que a gente prescreva vitamina sempre. Então, você vai continuar tomando. Pode tomar sem problema nenhum. Remédio para dor, analgésico, antibiótico, o que for, pode tomar sempre também, independente da técnica. Existe uma tendência da gente acreditar que nas técnicas que tem malabsorção, a absorção é diferente. Então, não existe nada que prove que um remédio ou outro seja mais ou menos absorvido, e a única recomendação que a gente faz é que, exclusivamente por motivo de segurança, que os anticoncepcionais sejam adequados à cirurgia. Então, seja em dose ou preferencialmente que seja feito a contracepção com DIU, com hormônio, que é a melhor maneira para quem faz cirurgia bariátrica, porque a gente não sabe o que vai acontecer direito com a absorção de anticoncepcional. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que não seja efetivo. Tá? Alguém levantou a mão e eu perdi. Não? Outra coisa, remédio que a gente já toma sempre, depois da cirurgia. Tireoide, antihipertensivo, remédio para diabetes, isso tudo continua tomando. E a recomendação é que, como vai mudar o peso, vai mudar a absorção, vai mudar o metabolismo, é que já marque com o endócrino e com o cardiologista, quem cuida dessa parte, desses remédios, já marque daqui uns 15 dias, 20 dias, não deixa passar muito. Por exemplo, antihipertensivo, a tendência é diminuir rápido. Remédio para diabetes, a tendência é diminuir rápido. Então, já marca que vai poder tomar, mas provavelmente não vai precisar tanto. Tá? Fala. Ok, bom, a pergunta é quanto tempo volta a atividade normal, atividade física, trabalho, etc. Existem duas partes a cirurgia interfere em duas partes no pós-operatório. A primeira é quando a cirurgia é aberta, que aí você tem que fazer um repouso por conta da cicatrização. Isso hoje é a exceção da exceção. Nós não fazemos cirurgia aberta há muito tempo. Então, isso não tem muito problema com cicatrização de parede abdominal. A outra coisa é que você vai, logo depois da cirurgia, a quantidade de energia que você vai ingerir é muito pequena. É água, chá, caldinho. Durante algumas semanas, 3, 4 semanas, você vai ter uma quantidade de energia muito pequena. Então, dependendo da sua rotina, dependendo do seu trabalho ou do que você pretende fazer, talvez você não consiga fazer tão cedo. Em termos de recuperação física, talvez depende do trabalho. Vamos supor que você trabalhe em casa com computador, tal, você consegue voltar com uma semana tranquilo. Se você precisa pegar ônibus, andar um tempão, ficar sentado, chacoalhando, talvez com 3 semanas, 4 semanas. Em termos de atividade física a gente recomenda já no dia da cirurgia. Operamos hoje cedo, o paciente chegou no quarto, passou aquela tontura de pós-operatório, pós-anestesia, já está caminhando. Então, a paciente que eu operei hoje cedo, já passei agora à tarde, já está no corredor lá, carregando o seu soro para lá e para cá, e já é considerada atividade física. Amanhã vai embora, em casa já começa a caminhar pelo menos uns 10 minutos por dia e vai aumentando gradativamente, de maneira que mais ou menos em torno de um mês está andando 40 minutos por dia, que é uma grande atividade física para quem era obeso até pouco tempo. Em termos de academia, todo mundo pensa na atividade física como academia. E, na verdade, não é academia. A atividade física é um monte de outras coisas. A academia talvez seja num segundo momento, mas se quiser já pensar na matrícula da academia, programa para um mês depois da cirurgia, 40 dias, que aí você vai ter tranquilidade para ir para a academia sem risco. Fala. Quem usou balão, né? E está voltando a engordar. Você acha que a cirurgia é mais concentrada? Quem usou balão e está voltando a engordar?
Eu acho o seguinte, eu acho que balão é para quem não tem indicação para cirurgia, que por algum motivo não quer operar. Então, o balão tem indicação bastante restrita no meu ver. Quem tem indicação para cirurgia, o melhor é cirurgia. Ou seja, se tem o peso, se tem a comorbidade, se tem aqueles critérios, o melhor é cirurgia. O balão funciona? Funciona. Até um certo limite e para algumas pessoas. Mas, novamente, para quem tem indicação de cirurgia, a melhor indicação é cirurgia. O fato de estar com o balão e engordar é um marcador ruim de resultado para qualquer tratamento. No meio do balão estava tranquilo. Ah, Não pode balão. depois do balão tirou e começou a engordar, é o que acontece mesmo. É o que acontece. Né? Então, balão, Correto é cirurgia. a melhor indicação para quem tem o peso ou quem tem o IMC e tudo de cirurgia é a cirurgia mesmo. O balão é quando a condição clínica não permite, quando sei lá, quando não quer operar, quando tem medo de operar, aí coloca o balão, mas é uma opção à parte, é uma segunda opção o balão nesses casos. O balão serve bem para quem está um pouco acima do peso ou para quem está extremamente acima do peso que vai operar, então coloca o balão para perder um pouco do peso para operar um pouco mais leve. 250 quilos para operar com 200, uma coisa assim. Tá? Complicações da cirurgia? Então vamos lá. As complicações podem ser desde as mais simples até as mais complexas. Vamos começar das mais simples. Infecção da ferida. Então, quanto maior a ferida, maior a infecção. Na laparoscopia é difícil que tenha infecção, que tenha complicação de ferida. Trombose venosa, que qualquer paciente obeso, em qualquer procedimento, pode ter trombose. Se esse trombo se deslocar e soltar e chegar no pulmão, em algum ponto, pode ser uma embolia pulmonar, que dependendo do vaso que pega, pode ser, dependendo da veia que pega, pode ser uma embolia grande ou pequena, pode ter sintoma ou não, pode precisar de intervenção ou não. Complicações relacionadas à cirurgia, ao estômago, à sutura do estômago, abrir uma sutura, ter uma fístula, precisar reoperar, pode acontecer. Todas essas complicações somadas, elas são tão pequenas que elas não justificam deixar de operar. Então, um número bastante interessante é assim, que eu acho que ninguém perguntou, chance de morrer. Ninguém perguntou, né? Tá todo mundo preocupado, mas ninguém pergunta. Sempre está todo mundo preocupado com chance de morrer, mas ninguém pergunta. Então, a chance de morrer numa cirurgia dessa, hoje, com a evolução da cirurgia, ela é algo próximo de 0,2%. 0,1%, 0,2%, é muito pouca, é muito pequena. No entanto, e juntando complicações, etc., a chance de morrer, ela apesar de ser 0,1%, 0,2%, apesar disso, ela é algo próximo de 15 a 20 vezes menor do que morrer sem cirurgia. Ou seja, mesmo com as complicações, mesmo com esse índice de mortalidade, mesmo assim a cirurgia se indica, só por estar 20 vezes mais segura do que não operar, já se justifica. Então, mesmo quem teve complicações, diz que vale a pena. Aliás, se tiver alguém que aconteceu isso que queira falar... Não, pergunta. E hoje eu vi um caso que eu nunca tinha escutado falar de uma moça que teve trombose no intestino. Isso é raro de acontecer? Foi uma fatalidade? Bom, a pergunta é que ouviu falar de uma moça que teve trombose no intestino. É uma complicação que a gente nem coloca na lista porque é super rara. É uma coisa bem fora do padrão isso. Mas trombose pode acontecer. O mais frequente nas pernas é em veias periféricas, veias de membros inferiores, mas pode acontecer também. É super raro, muito grave. Nos últimos 4.000 pacientes não tivemos nenhuma. Fala.
A gestão de vitaminas, boa pergunta. Uma dos receios que todo mundo tem depois da cirurgia é que tem que tomar vitamina para sempre. Aí fica, puxa vida, vou operar, mas tem que tomar remédio para sempre. Uma maneira pessimista de pensar é assim, vou ter que tomar remédio para sempre. A outra maneira, que eu acho muito mais interessante, é vou trocar todos os meus remédios por só um comprimidinho de vitaminas. Então eu prefiro pensar assim, precisa tomar para sempre? Especialmente no bypass, não existe nenhum estudo que mostre que tomando ou não faz muita diferença. O que a gente sabe é em teoria faz diferença. Você precisa repor menos no futuro. E a vitamina é uma vitamina simples, qualquer farmácia do mundo inteiro tem. É um polivitamínico, não tem grande problema. Se no bypass e no sleeve tem que tomar, provavelmente, pela mesma teoria que justifica tomar no bypass, talvez não precise tomar no sleeve. Mas, como eu não vou esperar 20 anos para saber o resultado, então vamos tomar também. Tá? Ou seja, vamos tomar. Fala. É verdade que todo mundo que vai fazer cirurgia é obrigatório perder 10% do peso? Não existe nenhuma evidência de que perder peso traga vantagem na cirurgia, exceto para aqueles pacientes que têm um exame mostrando esteatose hepática, infiltração gordurosa no fígado muito grande. Que aí, então, perder 10% do peso faz diferença na parte técnica da cirurgia, porque o fígado fica mais fácil tecnicamente de manipular para lá e para cá. Existem equipes que usam esse sistema de tem que perder peso. Por que usa isso? Porque provavelmente existem vários motivos, mas um dos motivos que eu entendo como sendo justificável é que já se mostrou que o melhor sinal de que a cirurgia vai dar certo é o paciente que perde peso antes da cirurgia. Ou seja, aquele que perde peso com a orientação nutricional, ele vai ter um resultado melhor no bypass, na cirurgia bariátrica. Então, não é necessário, não é fundamental, mas naqueles pacientes que são ou muito pesados ou então que têm um ultrassom mostrando uma esteatose importante, a gente pede que perca um pouco. Não é obrigatório, ninguém vai te deixar de operar por causa disso, mas é mais fácil para todo mundo, você perde um pouco. Fala. Corte? Não tem corte. Não. A pergunta é sobre o tamanho do corte. Não tem tamanho. A gente, 99% das vezes, usam 5 furinhos, 5 incisões pequenas de 1 centímetro. 1,2 centímetros. Então são 5 e não aparece. Não aparece em termos de estética. Em termos de estética, assim, o que vai acontecer é que vai sobrar bastante pele. Essa talvez seja o maior problema estético que você vai ter. Isso não tem jeito. Você tem um continente grande, um conteúdo que esvazia. Então, não tem muita saída. Ah, mas se for para academia melhora? Talvez melhore, dá um pouco mais de tonicidade e tal, mas para encher todo aquele continente, você tem que virar Mister Universo, né? Ajuda, a academia ajuda, mas não resolve 100%. Para quem tem hérnia na barriga, o que faz antes? Olha, depende do local, do tamanho, do tipo de hérnia, o que motivo foi, mas no geral, e não aceite isso como uma indicação para você, mas no geral, quem tem hérnia, a gente faz a cirurgia bariátrica antes, emagrece, e aí depois da cirurgia da hérnia passa a ser mais fácil. O que acontece quando não se faz isso é que corrige a hérnia, por conta da obesidade, a hérnia tem uma chance maior de voltar. Então, o ideal é que você emagreça antes e depois corrija a hérnia. E aí, eventualmente, você pode até corrigir a hérnia junto com a plástica que vai fazer. Geralmente, a cirurgia, quantas horas dura? Quantas horas dura a cirurgia bariátrica? Olha, a cirurgia bariátrica já durou 3 horas, 3 horas e meia. Hoje, a gente vai melhorando, né? Graças a Deus, a gente vai melhorando. A cirurgia hoje demora
45 minutos, uma coisa assim. Fica mais tempo, põe na sala, prepara tudo, anestesia, depois tira da sala. O tempo de sala é 2 horas, 2 horas e meia, mas o tempo de cirurgia é 45, 50 minutos. Fala. Por que é normal? Por que é normal retirar a vesícula depois de um tempo? Existem dois pensamentos. Antigamente se pensava que todo mundo que opera faz cirurgia bariátrica depois tem mais pedra na vesícula. Há uns anos atrás teve um estudo grande, inglês, que mostrou que na verdade o que acontecia é que, como os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica eles fazem ultrassom com mais frequência, achava-se mais pedra na vesícula. Então se mostrou que não tinha diferença. Honestamente, não sei hoje se tem mais diferença ou não. Se tiver, existem algumas teorias em relação à absorção de colesterol e tal, que fazem formar mais pedra. Honestamente, não sei se forma mais ou não. Não sei. Quem já tem, continua. A pedra vai ficar aí. Ah, você disse opera junto? Ah, desculpa. Pode ser feita junto a cirurgia. O que acontece é que a gente, em geral, tem que fazer mais incisões e a cirurgia da vesícula em pacientes obesos, ela é um pouco mais trabalhosa do que em pacientes magros. A preferência nossa, é fazer em dois tempos. Faz a bariátrica, emagrece, mais para frente faz a vesícula. Se a gente faz a vesícula antes, a gente está correndo um risco da cirurgia da vesícula no obeso, enquanto está obeso, ser um pouco mais difícil, sangra um pouco mais. E se a gente está fazendo depois, a gente está correndo um outro risco, que é dessa pedra inflamar e tudo nesse meio tempo enquanto não faz a cirurgia. Eu, particularmente, prefiro correr o risco de fazer a cirurgia da vesícula depois. Prefiro... É mais fácil, é uma cirurgia que demora 3 vezes menos. Você falou sobre os métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. Se uma pessoa seja laqueada já, então é melhor. Ah, não. Se laqueada não tem preocupação nenhuma. Isso é para quem toma remédio. Para quem toma remédio, quem toma anticoncepcional, a melhor maneira, se não existir nenhuma contraindicação, isso o ginecologista vai dizer, mas a melhor maneira de fazer a contracepção é com o DIU com hormônio. É o DIU com hormônio. Essa é a melhor maneira, porque evita sangramento, evita contracepção, então tem... mas se você já tem a laqueadura, então não tem muito sentido fazer nenhuma contracepção. No caso das líquidas, essa falta de refluxo. Existem alguns cirurgiões que eles fazem uma reparação do Isso. Vocês também fazem? Não. A pergunta é para quem tem refluxo. Alguns cirurgiões, para quem tem refluxo, fazem sleeve com a reparação da hérnia. O refluxo, ele não necessariamente vem de hérnia. Reparar a hérnia não necessariamente resolve refluxo em quem não tem hérnia. Não existe nenhuma evidência de que essa junção das duas coisas traz alguma melhora. O que existe de evidência é que na hora que você faz a cirurgia de hérnia, você acaba tendo que deixar por conta disso um estômago um pouco maior, e aí então você não faz o sleeve como tem que ser feito. Então, faz um sleeve meio... Então, não existe evidência científica de que isso se justifica. Então, eu não acho que você vai fazer uma cirurgia que não é a melhor, e aí para corrigir a indicação de não ser a melhor, ou então, tem alguns que só sabem fazer sleeve, então para corrigir aquilo que eu não sei fazer, então acrescenta uma outra coisa que não é recomendada. Não acho. Por outro lado, bypass trata refluxo. Então, para quem tem refluxo, e quem tem refluxo sabe o tanto que isso pode ser socialmente impeditivo, assim, limitante. Para quem tem refluxo, é melhor pensar em bypass do que ficar fazendo mandracarias aí. Alguém levantou a mão aqui? Isso.
Se existe alguma contraindicação para quem faz tratamento psiquiátrico ou depressão? Existe. Para quem teve internação recente por motivo psiquiátrico, não é hora de operar. Quando faz algum tratamento, especialmente que exija muita medicação, o psiquiatra tem que estar inserido no sistema para poder dar a sua opinião, se está na hora ou não de fazer. Se pode ajustar a medicação, porque a absorção de uma série de medicações tem que ser ajustada. Por conta da malabsorção, a dose de algumas medicações tem que ser ajustada. Então, se o psiquiatra assumir que dá para fazer isso, que o paciente está estável e que a medicação a gente consegue resolver, e principalmente que aquela depressão ou aquele tratamento que está fazendo tem a ver com excesso de peso, e muita gente tem depressão relacionada ao excesso de peso, e muitas vezes quando sofre, quando perde peso, diminui o sofrimento da depressão. Então, nesse caso, talvez seja mais uma indicação até. Tá? Então, especialmente para quem faz tratamento psiquiátrico, a gente insere o psiquiatra no preparo e ouve a opinião dele. Depois da cirurgia, quanto tempo depois da cirurgia a gente pode fazer uma plástica? É liberado para fazer o procedimento? Tá, a pergunta é quanto tempo depois da cirurgia a gente pode fazer plástica? O tempo de perda de peso é entre 12 e 18 meses, estabiliza a perda de peso. Você perde bastante no início, depois vai diminuindo a perda até uma hora que estabiliza, e esse período é em torno de 18 meses, 12 a 18 meses. Então não tem sentido a gente indicar plástica ou a gente pensar em fazer plástica antes que você não perdeu. Então você perde 20 quilos, tem mais 20 para perder, não tem por que fazer plástica agora, porque aí depois tem que fazer outra. Então, a gente costuma fazer uma avaliação em torno de um ano e meio, com exames e tal. Estando tudo em ordem e já está naquela perda de peso estabilizada, então a gente recomenda para plástica. Antes disso, não, aguenta um pouco, vai passar, vai melhorar. Vai chegar a hora, vai chegar a hora. Mas é uma pergunta interessante porque é frequente, a gente recebe no consultório paciente que sai hoje do hospital, a semana que vem vai lá fazer uma revisão e já falou, e aí, e o cirurgião plástico, quando que eu posso ir? Não, dá um tempinho, espera um pouco. Fala. Existe alguma carência que possa planejar uma gravidez? Boa pergunta. Em relação à gravidez, o que a cirurgia bariátrica tem a ver com o planejamento de gravidez? Mulheres obesas têm um risco maior de gestação. São gestações de mais risco, para a mãe e para a criança. A recomendação é a mesma, mais ou menos a mesma da cirurgia plástica, que você pare de perder peso para depois engravidar. Já tivemos pacientes, mas veja, é uma recomendação teórica isso. Isso nós não sabemos muito bem se vai fazer muita diferença engravidar com 3 meses, com 1 ano. O que a gente sabe é que em termos de tranquilidade, de segurança na gravidez, pacientes magras se comportam melhor. Então, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, pode começar a pensar na gestação, que vai ser uma gestação tranquila. Aliás, de muito menos risco do que na obesidade. O único reforço para quem vai, para as mulheres que pretendem operar, é que assim que engravidar, ou então, se estiver fazendo algum tratamento e tal, naquele momento que começar a pensar em engravidar, façam exames de rotina, de vitamina, ferro, cálcio e tal, para ver se está em ordem. Se precisar repor alguma coisa, aí então a gente já faz a reposição junto com o obstetra de alguma coisa que precise para poder ter um início de gestação tranquilo. Se não engravidar sem planejar, soube que está grávida, faz isso. Tá? Fala. Pode acontecer de fazer a cirurgia por vídeo e ter que abrir? Pode acontecer. Raríssimo, mas pode acontecer. Em que situação que isso pode acontecer? Em algum sangramento que não seja possível resolver com a videolaparoscopia. Eventualmente em pacientes que tenham tido várias cirurgias ou que tenham tido quadros inflamatórios importantes, uma pancreatite importante e que a aderência seja muito importante. Aderência, assim, toda vez que você inflama, você causa cicatriz. Então, por exemplo, paciente que teve pancreatite.
Teve recentemente uma moça com pancreatite que inflamou muito, o estômago estava completamente cicatrizado junto com o pâncreas, com outros órgãos. E aí então são situações que pode acontecer de fazer uma incisão, de ter que abrir. A internação, 95% das vezes, de um dia para o outro. Ou máximo 2 dias, vai. Se operar hoje à tarde, talvez não te dê alta amanhã, dê na quarta. Tá, no máximo 2 dias. Fala. Depressão? Não, a pergunta é sobre depressão pós-cirurgia. A cirurgia, no tratamento da obesidade, a cirurgia talvez ela, obviamente que é o momento central, porque é o momento de mais estresse e tal. No entanto, o mais importante de tudo não é a cirurgia. Nós, equipe, entendemos que o mais importante é o que a equipe vai fazer na sua cabeça. É o que a equipe vai fazer de mudar e o quanto que vai tornar isso rotina. Se a gente levar um paciente para cirurgia que não esteja pronto para ser operado, pronto para ter aquela restrição, ou para trocar a parte ruim da obesidade pelas restrições e tal, talvez a gente cause uma depressão. Mas se o paciente estiver bem preparado, tiver feito um preparo com nutricionista, com psicólogo de maneira adequada, não é algo que a gente vê, não é... Assim, eu não conseguiria me lembrar de ninguém, assim, rapidamente, que teve depressão. Não que não tenha, possivelmente tem, provavelmente deve ter, mas nunca foi relacionado à cirurgia, foi relacionado a alguma outra coisa. Agora, a cirurgia, a gente entende a obesidade como uma forma de adicção, né? Uma forma de... uma doença, assim, de comportamento. E às vezes a gente tira, se não faz o tratamento adequado, se não faz o preparo adequado, a gente tira a comida e a gente pode transferir essa adicção para outra coisa. Então nós estamos cansados de ouvir histórias na internet de bebida, de adicção por compra, enfim, de uma série de outras coisas que pode droga, de outras coisas que podem acontecer. Nós temos um paciente que eu sempre lembro que foi a melhor adicção que teve, que ele era virou adicto por exercício. Então, faz tempo que ele não aparece lá, mas faz uns 15 anos que ele operou. Ele operou em março, em maio, em dezembro ele correu uma São Silvestre, depois virou maratonista. E aí um dia ele me falou assim, doutor, me ligou, doutor, tem algum problema fazer abdominal? Eu falei, não tem nenhum problema. Ah, bom, porque minha série aumentou para 800 por dia, eu queria saber se eu vou ter problema. Não. Então exercício dá para fazer, né? Mas é isso, paciente bem preparado, não é para ter problema. Pode falar. Se o plano de saúde cobre a cirurgia plástica, o plano de saúde ele tem a obrigação de cobrir cirurgias plásticas reparadoras. O que é estético não, o que é reparadora sim. Habitualmente, o que sobra de reparadora da cirurgia bariátrica, o que sobra de resultado da cirurgia bariátrica, habitualmente leva a uma cirurgia reparadora. Habitualmente. Tem gente que tem um avental pequenininho, não serve para reparadora. Tem gente que forma aquele aventalzão que cai lá no joelho. Esse vai para reparadora. Agora, quem determina o que é estético e o que é reparadora são normas estabelecidas, em geral, pela Agência Nacional de Saúde ou, às vezes, especificamente pelo convênio, uma coisa que não seja geral, assim, nacional, é o convênio que resolve. Tá? Então, difícil a gente prever porque eu não sei o que vai acontecer depois que se operar. Então tem gente que quer fazer o braço, mas a barriga não incomoda. Tem gente que quer fazer a mama, ou outro quer fazer a perna. Então é difícil a gente saber se para você incomoda, se o convênio vai entender como reparadora. Tá? Fala. Pois é. Eles determinam o que é reparador e o que é estética, né?
meu braço, o meu braço era bem gordinho, tá com bastante sobra. Mas para eles não é elevador, é estética. É. Infelizmente. É. Perguntas. Nós vamos encerrar em 5 minutos. Ninguém gosta de andar por essa região aqui muito tarde, né? Tudo certo? Sem dúvidas? Muito bem.